Olá, minha gente, tudo ok com você? Eu sou o pastor Raimundo Campos. Estou aqui para falar sobre como Deus tem abençoado a nação brasileira. E o que eu vou compartilhar com você aqui derruba as narrativas de todos aqueles que querem ver a miséria do Brasil. Nós oramos para que a bênção de Deus esteja sobre esta nação. Oramos pelo governo anterior, que era um governo de esquerda, e oramos por este agora. Porque o que importa para nós, os conservadores, os evangélicos, os de direita, não é o político, mas a política que se executa em nossa nação. E quando uma política visa o bem da nação, visa Deus, visa a família, visa o bem-estar, o combate à corrupção, o combate ao crime, nós temos então que redobrar ainda mais nossas orações e louvar a Deus por esse governo. Por isso eu quero neste vídeo enumerar algumas coisas que têm sido feitas por este governo e que é um resultado das nossas orações pelo Brasil. Primeira coisa, você sabia que o auxílio emergencial terá um impacto de 2,5% no PIB brasileiro, segundo o estudo da Universidade Federal de Pernambuco? As regiões Norte e Nordeste são as mais impactadas pelos recursos, são cerca de 151,4 bilhões para beneficiar cerca de 65,4 milhões de pessoas. Algumas redes sociais divulgam por aí que 9 países estão pedindo socorro ao FMI, enquanto que aqui no Brasil, Deus tem abençoado e o Brasil tem tido recursos para abençoar o povo brasileiro neste tempo de pandemia. Eu não sei se você sabe que mesmo os governos de esquerdas nos vários estados da nossa nação receberam esses recursos. Quando você vê, às vezes, um prefeito fazendo carreatas para dizer que está entregando à população tantas ambulâncias, ou um governador, pois bem, muitas dessas ambulâncias vieram do governo federal. Quando você vê um prefeito numa cidade fazendo lockdown, entregando máscaras, cestas básicas, pois é, muitos desses insumos vieram do governo federal. Em meio a toda a pandemia, em meio a todo esse problema, o Conselho do FGTS, da Caixa Econômica Federal, aprovou agora a distribuição de 7,5 bilhões para trabalhadores até o dia 31 de agosto. Veja, em meio à pandemia, em meio ao caos, enquanto outros países estão quebrando, o Brasil está investindo 7,4 bilhões para trabalhadores até dia 31 de agosto. Cerca de 1 milhão de itens entre equipamentos e insumos foram enviados aos DSEI, isto é, Distritos Sanitários Especiais Indígenas, para quem diz que este governo não se importa com as causas indígenas. Pois bem, o governo brasileiro enviou mais de 1 milhão de itens entre equipamentos e insumos aos distritos sanitários especiais indígenas. Insumos de saúde somam quase 3 bilhões. Isso aqui inclui máscaras, álcool em gel, termômetros, manutenção de equipamentos médicos hospitalares. Tudo isso feito pelo governo federal. É bom elencar essas coisas, porque tem gente que diz que a culpa de toda esta desgraça que aconteceu no Brasil, de mais de 100 mil mortes, é do governo federal. Mas este é o trabalho do governo federal. O governo federal criou agora uma medida provisória que cria crédito, preste atenção a isso, de 1,4 bilhão ou bilhões destinados à pesquisa, produção e aquisição de vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. Bem, muita gente diz que o presidente da República é irresponsável quando fala de hidroxicloroquina. E ninguém fala que o presidente está investindo 1,4 bilhões em produção, em pesquisa, produção e aquisição da vacina contra a Covid-19, enquanto alguns governantes estão fazendo espetáculos
com testes de vacinas vindas do país que trouxe a vacina. O Brasil é vanguarda, está saindo na frente de muitos países, inclusive desenvolvidos, como o Reino Unido, que perdeu muita gente porque não tinha hospital de campanha, porque não tinha equipamentos, enquanto o Brasil injetou e agora está investindo em pesquisas. Essa parceria do Brasil com a Universidade de Oxford visa, escute isso, a transferência de tecnologia para o Brasil, isto é, essas vacinas serão produzidas aqui no Brasil e, se comprovada a eficácia, 100 milhões de doses serão distribuídas a partir de janeiro de 2021. Bem, essas são apenas algumas. Eu estou elencando apenas algumas, em outro vídeo preciso elencar outras mais que o governo federal tem feito em favor da população. Para quem diz que as 100 mil mortes estão na conta do presidente. Foi o presidente que foi contra esses lockdowns desnecessários, foi contra este isolamento social horizontal que só agravou a situação. Foram os governadores que fizeram lockdowns e isolamentos sociais desnecessários, aumentando o número de infectados, já que está comprovado que quanto mais livre você fica de casa, quanto mais ao ar livre você fica de casa, menos possibilidade você tem de contrair o vírus. Quanto mais isolado você fica, mais probabilidade de de ser infectado. Então a culpa desses 100 mil não é do governo federal, são daqueles que impuseram isolamentos errados, lockdowns desnecessários para a população, que tirou hidroxicloroquina das farmácias, que não permitiu que os médicos seguissem a orientação do Conselho Federal de Medicina, que permite sim o uso da hidroxicloroquina. Foram eles que causaram tudo isso, que desviaram os bilhões que o governo investiu e agora está sendo investigado pela Polícia Federal. Foram os governadores, alguns governadores e alguns prefeitos. Que Deus te abençoe. Estamos orando para que o Brasil saia deste momento de medo, de desespero e principalmente desse momento de narrativas que só fazem enfraquecer a nação, que só fazem destruir a nossa nação. Deus em Cristo te abençoe, orando pelo Brasil.